Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos! Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos juntos em mais um dia, o segundo dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. E hoje iremos meditar nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Porém, antes eu quero orar com vocês. Pai querido e Pai amado, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Queremos Te louvar, Te agradecer, engrandecer o Teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos falando com o Senhor. Louvamos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, ó Pai, em tantos lugares diferentes, porém reunidos, lendo, conhecendo a Tua palavra. Pai querido, cria em nós, ó Pai, algo poderoso através do conhecimento da Tua palavra. Endireita os nossos caminhos, esquadrinha, Senhor, as nossas veredas, para que possamos, ó Pai, crescer a cada dia conhecendo a Tua palavra. Que nós possamos ter o desejo, ó Pai, de conhecer a Tua palavra, de ler, de conhecer quem Tu és através da Tua palavra. Que isso não seja um protocolo, mas um desejo, uma alegria de podermos nos deliciar com as Suas Escrituras, ó Pai, que foi deixada tão preciosa para nós. Ó Espírito Santo, nos ajude na compreensão, na revelação da Sua palavra. Visite cada irmão, cada irmã neste momento, que todos possam ser tocados pela Tua presença. Nós Te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, dos versos 1 ao 12, marca o início do Sermão da Montanha. A dinâmica desses versículos é poderosa e transformadora, estabelecendo os princípios fundamentais do reino dos céus. Vou citar aqui uma visão mais ampla dessa dinâmica. Jesus desafia as noções convencionais de bênção e sucesso. Ele valoriza os humildes, os que sofrem e os que buscam justiça, em vez de riquezas ou status. As bem-aventuranças incluem aqueles que a sociedade muitas vezes marginaliza, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Cada bem-aventurança aponta para uma recompensa futura, reforçando a esperança e a fé dos seguidores de Jesus. As promessas incluem consolo, herança da terra, saciedade, justiça, misericórdia, visão de Deus, filiação divina e o reino dos céus. Jesus não apenas descreve estados de ser, mas também chama seus seguidores a agir de acordo com esses princípios. Eles devem ser misericordiosos, pacificadores e famintos por justiça. As bem-aventuranças também ligam diretamente Jesus às profecias do Antigo Testamento e à tradição profética, mostrando que seu ministério é um cumprimento das Escrituras. Esses versículos também estabelecem a base ética e moral do ensino de Jesus, moldando a identidade e a conduta dos seus seguidores. Eles são um manifesto do que significa viver de acordo com os valores do reino dos céus. Esses aspectos juntos tornam as bem-aventuranças uma poderosa introdução ao ensino de Jesus, impactando profundamente a vida e a ética cristã. Os versículos 13 ao 16 fazem parte do Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre ser sal e luz do mundo. Ele usa essas metáforas para encorajar seus seguidores a serem influentes e exemplares. O sal preserva e dá sabor, enquanto a luz ilumina. Da mesma forma, os discípulos devem viver de uma maneira que os outros vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Fundamentalmente, é um chamado à autenticidade e ao impacto positivo do cristão na sociedade. Continuando o Sermão da Montanha, agora dos versículos 17 ao 20, onde Jesus fala sobre cumprir a lei e os profetas, não abolindo-os. Ele diz que a lei deve ser seguida até que todas as coisas sejam realizadas, enfatizando a importância de cumprir até os menores mandamentos. Também adverte que nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus para entrarmos no reino dos céus. Em essência, Jesus está destacando a necessidade de uma justiça interna e verdadeira, além da mera observância externa da lei. Nos versículos 21 ao 26,
Jesus aprofunda a compreensão da lei sobre o homicídio, expandindo-a para incluir atitudes internas como a raiva. Jesus ensina que não basta evitar matar alguém. O verdadeiro cumprimento da lei envolve controlar a ira e o desprezo. Ele afirma que qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão é passível de julgamento e que insultos e desprezo são atitudes graves. Além disso, Jesus enfatiza a importância da reconciliação. Ele ensina que antes mesmo de levar uma oferta ao altar, é crucial reconciliar-se com qualquer irmão ofendido. Essa urgência de reconciliação destaca a prioridade de manter relacionamentos harmoniosos e resolver conflitos rapidamente, prevenindo maiores consequências. O que se vê nesses versículos é uma transformação do entendimento da justiça. Não se trata apenas de ações, mas de intenções e atitudes. Jesus define a lei exigindo uma justiça que vai além do comportamento externo, alcançando o coração e a mente. Essas palavras desafiam profundamente a forma como lidamos com os nossos sentimentos e interações com os outros. Nos versículos 27 ao 32, aprofunda a compreensão sobre o adultério e o divórcio. Jesus ensina que o adultério não é apenas um ato físico, mas também envolve pensamentos e desejos internos. Ele afirma que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Esta interpretação sublinha a importância da pureza de pensamentos e intenção. Ele ainda utiliza hipérboles fortes para enfatizar a seriedade de evitar o pecado, sugerindo que é melhor perder uma parte do corpo do que ser condenado por inteiro. Essa linguagem dramática serve para destacar a urgência e a radicalidade necessária para evitar o pecado. Nos versículos sobre divórcio, Jesus desafia a prática comum da época, afirmando que quem se divorcia, exceto por causa de imoralidade sexual e casa-se novamente, comete adultério. Ele sublinha a santidade e a seriedade do casamento, enfatizando que não deve ser dissolvido levianamente. Jesus, com essas palavras, continua a elevar o padrão de conduta, não se limitando apenas às ações exteriores, mas atingindo as motivações e pensamentos mais íntimos. Ele chama os seus seguidores a uma integridade profunda e autêntica. Nos versículos 33 ao 37, Jesus aborda o tema dos juramentos. Ele ensina que, em vez de fazer juramentos complicados, devemos simplesmente dizer sim ou não. Ele critica a prática de jurar por várias coisas, como o céu ou a terra, para garantir a veracidade das palavras. Jesus enfatiza a integridade e a sinceridade, indicando que qualquer coisa além de um sim ou um não vem do maligno. Essa abordagem sublinha a importância de sermos honestos e diretos em nossas palavras e ações. A integridade deve ser a base do nosso discurso, sem a necessidade de invocar juramentos para provar a nossa veracidade. Jesus está essencialmente convocando os seus seguidores a viverem de forma tão autêntica e confiável que o seu simples sim ou não sejam suficientes para transmitir confiança e verdade. E para finalizar o capítulo 5, dos versículos 38 ao 48, que são versículos ainda que compõem o Sermão da Montanha, onde Jesus aborda a retribuição e o amor ao próximo, revolucionando conceitos antigos. Do 38 ao 42, ele desafia a lei do talião, olho por olho, dente por dente, propondo a não resistência ao mal e a prática da generosidade. Jesus ensina que, em vez de retribuir a violência com violência, devemos oferecer a outra face, ceder mais do que o requerido e dar aos que nos pedem. Nos versículos 43 ao 48, Jesus eleva a moralidade ao ensinar sobre o amor aos inimigos. Ele contradiz a ideia de amar apenas os que nos amam, afirmando que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa prática do amor incondicional reflete o caráter de Deus, que faz o sol nascer e a chuva cair sobre justos e injustos. Jesus conclui exortando a sermos perfeitos como o Pai Celestial que ama sem discriminação.
No capítulo 6, do verso 1 ao 4, inicia o capítulo dedicando a hipocrisia e as motivações internas na prática da fé. Jesus adverte contra a prática da justiça diante dos outros para ser visto, enfatizando que os atos de bondade devem ser feitos em segredo. Ele ensina que aqueles que fazem boas ações para receber elogio dos outros já receberam sua recompensa terrena. Em vez disso, Jesus instrui seus seguidores a praticarem a caridade em secreto, de modo que nem a mão esquerda saiba o que a direita faz. Desta forma, o Pai que vê em segredo os recompensará. Esses ensinamentos destacam a importância da pureza de intenção na prática da fé e da justiça. Jesus chama os seus seguidores a uma autenticidade que busca a aprovação de Deus em vez de reconhecimento humano. Essa busca pela sinceridade interior desafia os crentes a refletirem sobre suas motivações e a viverem uma espiritualidade genuína e humilde. Dos versículos 5 ao 15, aborda a oração, especificamente condenando a hipocrisia e ensinando a oração autêntica. Jesus critica aqueles que oram em público para serem vistos e admirados, aconselhando que a oração deve ser feita em privado, onde apenas Deus vê. Ele ensina que a oração não deve ser cheia de repetições vazias, como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos por suas muitas palavras. No coração desse ensinamento está a famosa oração do Senhor, ou o Pai Nosso, que serve como modelo de oração. A oração começa com a santificação do nome de Deus e pede pelo advento do seu reino. Segue pedindo pelo pão diário, o perdão dos pecados, assim como perdoamos quem nos ofende. E finalmente pede proteção contra tentações e o mal. Jesus finaliza enfatizando a importância do perdão, dizendo que se não perdoarmos os outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. Esses versículos realçam a importância da sinceridade e humildade na oração, bem como a necessidade de uma relação verdadeira com Deus e com os outros, um chamado à autenticidade e ao perdão. Os versículos 16 ao 18 trata do jejum, destacando a importância da motivação e da humildade na prática espiritual. Jesus ensina que ao jejuar não devemos mostrar tristeza para que os outros vejam e nos elogiem. Em vez disso, ele instruiu a ungir a cabeça e lavar o rosto para que o jejum seja uma prática secreta entre nós e Deus. O objetivo é evitar a hipocrisia e buscar uma verdadeira comunhão com Deus. Esse ensinamento reforça o tema central da autenticidade no relacionamento com Deus. O verdadeiro jejum não é para o reconhecimento humano, mas para fortalecer a espiritualidade e a dependência ao Senhor. O Pai que vê o que é feito em segredo recompensará essa devoção sincera. Dos versículos 19 ao 24, trata de onde colocamos o nosso coração e confiança. Jesus adverte contra acumular tesouros na terra, onde podem ser destruídos ou roubados, e incentiva a acumular tesouros no céu, que são eternos. Ele destaca que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Esses versículos também abordam a visão e a generosidade. Jesus compara o olho ao corpo. Se o olho for bom, todo o corpo será cheio de luz. Se for mau, o corpo estará em trevas. Isto simboliza a importância de uma perspectiva e intenção pura e generosa. Finalmente, Jesus ensina que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Ele afirma que tentar fazer isso levará a uma divisão de lealdade, pois amar um significa desprezar o outro. Em essência, esses versículos nos chamam a refletir sobre as nossas prioridades, onde colocamos o nosso valor e confiança e a importância de viver com generosidade e pureza de coração, um chamado poderoso para uma vida centrada em Deus e não em bens materiais. E para finalizar o capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, é um poderoso ensinamento de Jesus sobre a confiança em Deus e a liberdade da ansiedade material. Ele começa dizendo para não se preocupar com a vida, o que comer, o que beber ou vestir, pois a vida é mais do que isso.
Ele usa exemplos da natureza, as aves que não semeiam nem colhem, os lírios do campo que não trabalham nem tecem, mas são cuidados por Deus. Esses exemplos ilustram a provisão divina e a importância de confiar em Deus. Jesus então pergunta: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? Ele destaca a inutilidade da preocupação, pois não pode mudar nada. Em vez disso, devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele conclui dizendo para não se preocupar com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O capítulo 7, do versículo 1 ao 6, traz à tona os ensinamentos significativos sobre julgamento e discernimento. Jesus começa com uma advertência contra julgar os outros, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Ele destaca que da mesma maneira que julgamos, seremos julgados, e com a medida que usamos, seremos medidos. Isso enfatiza a reciprocidade e a importância da empatia e humildade no julgamento. Ele continua com uma metáfora poderosa sobre a hipocrisia. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no seu próprio olho? Jesus desafia seus seguidores a primeiro lidar com seus próprios defeitos antes de criticar os outros. Ele chama a autorreflexão e a correção pessoal como prelúdios para ajudar os outros. E finalmente, no versículo 6, ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Isso sugere a necessidade de discernimento sobre quanto e com quem compartilhar verdades sagradas, reconhecendo que nem todos estão preparados ou dispostos a receber. Dos versículos 7 ao 11, fala sobre a persistência na oração e a generosidade de Deus em responder. Jesus encoraja os ouvintes a pedir, buscar e bater, assegurando que quem pede recebe, quem busca encontra e a quem bate será aberto. Esta passagem destaca a disponibilidade de Deus em ouvir e responder às nossas necessidades. Jesus faz uma analogia poderosa. Se um pai humano, mesmo sendo imperfeito, sabe dar boas coisas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso se reflete a bondade e a disposição de Deus em abençoar os seus filhos, encorajando uma confiança plena na provisão divina. Dos versículos 12 ao 14, contém ensinamentos fundamentais de Jesus sobre a regra de ouro e os caminhos da vida. No versículo 12, Jesus anuncia a regra de ouro: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Este princípio simples e poderoso resume a ética de reciprocidade e é uma orientação central para o comportamento humano. Ele encapsula o cumprimento da lei e os profetas, destacando a importância de tratar os outros com a mesma consideração e bondade que desejamos para nós mesmos. No versículo 13 e 14, Jesus fala sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele descreve o caminho para a vida eterna com estreito e difícil, enquanto o caminho para a perdição é largo e fácil, atraindo muitos. Jesus adverte que a verdadeira vida requer esforço, discernimento e escolhas difíceis. Nos versículos do 15 ao 20, Jesus alerta contra os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele ensina que devemos reconhecer esses falsos profetas pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações e resultados. Uma árvore boa dá frutos bons, e uma árvore má dá maus frutos. Assim, uma árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Esse ensinamento enfatiza a importância do discernimento e da observação dos comportamentos e resultados das ações para julgar a verdadeira natureza de alguém. Nos versículos do 21 ao 23, Jesus aborda a questão da verdadeira obediência e relação com Deus. Ele afirma que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos dirão naquele dia: profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres em nome de Jesus. E ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dos versículos 24 ao 27, conclui o Sermão da Montanha com uma poderosa metáfora sobre a importância de colocar em prática as palavras de Jesus. Ele compara aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, a casa permaneceu firme porque tinha uma base sólida. Por outro lado, Jesus compara aqueles que ouvem suas palavras, mas não as colocam em prática, a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Quando vieram as chuvas, os rios e o vento, a casa caiu com grande estrondo porque não tinha uma base sólida. Essa metáfora sublinha a importância não apenas de ouvir os ensinamentos de Jesus, mas de vivê-los diariamente. A prática das palavras de Jesus oferece uma fundação sólida para enfrentar as tempestades da vida. Ele destaca a diferença entre a sabedoria e a insensatez e a importância de uma fé que se manifesta em ações. E para finalizar o capítulo 7, do versículo 28 ao 29, relata a reação das multidões após Jesus terminar o Sermão da Montanha. Diz que as multidões se maravilharam com sua doutrina, porque as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Este momento sublinha a diferença entre o ensino de Jesus e a dos líderes religiosos da época. A autoridade de Jesus não vinha apenas de suas palavras, mas de sua essência e autenticidade. Ele não apenas interpretava a lei, mas a cumpria e a encarnava em sua vida e ações. Essa autoridade impressionava e atraía as multidões, marcando um contraste com o ensino mais tradicional e muitas vezes superficial dos escribas. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, após o Sermão da Montanha, a popularidade de Jesus é evidente, com grandes multidões o seguindo. Sua autoridade e ensinamentos atraem as pessoas, gerando curiosidade e esperança. O leproso aborda Jesus com reverência, reconhecendo seu poder e autoridade. Sua declaração, se quiseres, demonstra uma fé humilde, confiando na vontade e no poder de Jesus para curá-lo. Ao tocar o leproso, Jesus quebra as convenções sociais e religiosas da época, que isolavam os leprosos por considerá-los impuros. Seu toque e suas palavras, quero e seja purificado, mostram compaixão e poder, resultando em cura instantânea. Então Jesus instrui o homem curado a seguir as prescrições da lei mosaica, mostrando respeito pelas práticas religiosas da época. Isso também serve como um testemunho de cura e da autoridade de Jesus perante os líderes religiosos. Dos versículos 5 ao 13, Jesus encontra um centurião em Cafarnaum que pede ajuda para o seu servo doente. O centurião expressa uma fé impressionante, dizendo que Jesus só precisa dizer uma palavra para curá-lo. Admirado, Jesus afirma não ter encontrado fé igual em Israel. Ele profetiza que muitos de fora se unirão ao reino dos céus. Jesus então diz ao centurião que sua fé fez com que o seu servo fosse curado naquele instante. Esses versículos destacam a fé notável do centurião e o poder curativo de Jesus. Dos versículos 14 ao 17, narra a cura da sogra de Pedro e outras curas realizadas por Jesus. Jesus não apenas atende às multidões, mas também se preocupa com as necessidades individuais dos seus discípulos e suas famílias. Sua atenção se volta para a sogra de Pedro, mostrando compaixão e cuidado pessoal. O simples toque de Jesus resulta na cura imediata da febre. A resposta da sogra de Pedro, levantando-se e servindo a Jesus, simboliza a transformação e gratidão que a cura de Jesus traz. Jesus continua a demonstrar o seu poder, curando muitas pessoas e libertando os endemoniados. A ênfase aqui está no poder da palavra de Jesus e sua capacidade de trazer cura e libertação de todas as formas de mal e enfermidades.
Mateus aponta para a realização da profecia de Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, mostrando que as ações de Jesus estão em cumprimento das Escrituras. Ele não apenas cura fisicamente, mas também cumpre a missão messiânica de levar sobre si as enfermidades e as doenças do povo. Nos versículos 18 ao 22, Jesus fala sobre o custo do discipulado. Primeiro, ele decide atravessar para o outro lado do lago ao ver a multidão. Um escriba se oferece para segui-lo. E Jesus responde que, ao contrário dos animais que têm abrigos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, outro discípulo pede para primeiro enterrar o seu pai, e Jesus diz para seguir e deixar que os mortos sepultem seus próprios mortos. Esses versículos enfatizam a urgência e o compromisso absoluto necessário para seguir Jesus, mostrando que a prioridade do reino de Deus está acima de todas as outras obrigações. Nos versículos 23 ao 27, Jesus e seus discípulos entram num barco. Durante a travessia, uma grande tempestade se levanta e as ondas cobrem o barco. Enquanto isso, Jesus dorme. Os discípulos apavorados acordam Jesus clamando por socorro. Jesus repreende-os por falta de fé e então ordena ao vento e ao mar que se acalmem. Imediatamente a tempestade cessa, deixando os discípulos maravilhados, questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses versículos destacam o poder de Jesus sobre a natureza e a importância da fé. É uma história que ressoa com a ideia de que, mesmo nas tempestades da vida, a presença de Jesus traz paz e calmaria. E finalizando o capítulo 8, dos versos 28 ao 34, Jesus encontra 2 homens possuídos por demônios na região dos Gadarenos. Esses homens são tão violentos que ninguém consegue passar por aquele caminho. Eles gritam para Jesus perguntando se ele veio para atormentá-los antes do tempo. Uma manada de porcos está se alimentando por perto e os demônios pedem para serem enviados para os porcos. Jesus concede e os demônios entram nos porcos, que correm pelo precipício e se afogam no mar. Os que cuidavam dos porcos fogem para a cidade e contam o ocorrido. Toda a cidade sai ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pedem que ele saia do território deles. Esses versículos mostram o poder de Jesus sobre as forças demoníacas e a reação mista das pessoas à sua presença e às suas ações. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação na palavra do Senhor. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos no capítulo 7, do verso 21 ao 23, naquela passagem onde Jesus diz que muitos naquele dia dirão a ele: olha, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer para eles: olha, apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que quem prega em nome de Jesus, expulsa demônios e promove milagres, é a igreja, é pessoas que creem em Jesus, ou pelo menos aparentam que creem em Jesus. E esse texto nos traz muito temor, porque quando está escrito assim, que Jesus responde que nunca vos conheci, esse conheci no original seria uma relação íntima, é o mesmo conheci para relação sexual. Então Jesus estava dizendo: vocês pregavam em meu nome, curavam em meu nome, faziam milagres em meu nome, mas vocês não tinham intimidade comigo, vocês não tinham nada comigo, vocês usavam apenas o meu nome. Que isso sirva de reflexão para nós, a importância de nós termos uma vida de oração, uma vida de intimidade com o nosso Deus, porque servir a Ele, fazer a cumprir as prerrogativas de uma igreja, de um crente, mas não estarmos ligados ao cabeça, não termos intimidade com o nosso Deus, pode nos colocar numa rota de colisão e não numa rota de salvação. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo dia, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.